Olá, bruxos e bruxas, como vocês estão? Meu nome é Dani Petrucci, eu sou da Magia de Bruxa e hoje estou aqui nesse clima de Halloween para convidar vocês para uma receita mágica. Sim, estamos falando de uma culinária mágica da nossa cozinha da bruxa para o Halloween. Nós, em praticamente todos os rituais, temos algum tipo de comida no nosso altar. Durante as nossas celebrações, nós consagramos esses alimentos e depois distribuímos para todos da nossa casa, da nossa família ou do local onde estamos realizando o nosso ritual. E um dos alimentos mais queridinhos das bruxas é o pão. O pão, ele simboliza vida, ele traz fartura, prosperidade e estabilidade. Se tem uma receita certa que nós vamos utilizar em algum ritual, com certeza é a receita de um pão. E obviamente que para o Halloween não poderia faltar o nosso pão especial de Halloween. O nosso pão é tão especial que ele vem nas cores do Halloween. Incrível, né? Imagine então a potência de cada um dos ingredientes que vão nesse pão. Bom, vou convidar vocês para conhecer a nossa cozinha mágica, para conhecer a nossa receita mágica, mas não sou eu que vou realizar esta receita, porque eu não sou muito boa de cozinha, mas eu conheço uma das melhores que se chama Mayara Kriegner. Ela é chefe e ela é especialista em pão. Então, com certeza, ela é a melhor pessoa para nos auxiliar neste momento. Então, bora lá conhecer um pouquinho mais sobre esse pão mágico? É com você, Mayara. Olá, bruxos e bruxas! Olá, Dani Petrucci! Tô aqui de novo pra gente fazer uma receita linda pro nosso Halloween. Eu sou a chefe Mayara Kriegner e eu vou te ensinar a fazer um pão de Halloween super especial. Ele vai ter duas cores, então se liga no passo a passo pra gente começar a fazer esse pão maravilhoso. Então vamos para os ingredientes desse pão mágico maravilhoso de Halloween. Bom, nós vamos precisar de 1 xícara de chá de beterraba cozida, triturada ou amassada. Essa mesma medida nós vamos utilizar de abóbora, porque serão as duas cores do nosso pão. 1 saquinho de fermento biológico seco. Vamos utilizar 1 ovo. 2 colheres de sopa de leite integral, 1 colher de chá de açúcar refinado e 2 colheres de chá de sal, 2 xícaras de chá de farinha de trigo e vamos repetir as mesmas medidas, a mesma receita, substituindo por abóbora para fazer a outra parte do nosso pão. Então, só para vocês entenderem, então vai ficar assim o nosso pão de Halloween, roxo com laranja. Aqui na câmera não dá para ver direito as cores, mas sim, são as cores do Halloween, onde o roxo transmuta todas as nossas energias, traz muita força da magia e também amor próprio, sedução, amor em todos os aspectos. E a abóbora vai tratar a nossa saúde, todos os segmentos da nossa vida e em todos os aspectos também. Então pensa num pão poderoso e tudo a ver com o Halloween. Pra gente fazer esse pão de Halloween, a gente vai começar com todos os ingredientes secos num recipiente, tá? Então aqui tem a farinha, o sal, o açúcar e aqui eu tô usando o fermento biológico seco, tá? Que é esse aqui, granulado. Caso você queira usar o fresco, não tem problema, você pode usar. A gente usa sempre a proporção de 3:1, ou seja, aqui eu tenho 1 saquinho de fermento biológico seco, que tem 10 gramas. Se você quiser usar o fresco, que é aquele de tabletinho, usa 30 gramas, tá? Sempre 3:1. Misturei todos os ingredientes secos, vou só aqui dar uma boa mexida para incorporar todos esses ingredientes. E aqui no centro do bowl, do nosso recipiente, eu vou colocar um ovo, tá? Vou quebrar o ovo no bowlzinho aqui, porque se o ovo tiver estragado, a gente não perde a receita inteira. Ó, vou colocar aqui no centro, tá? E agora já entro com a beterraba. O que é legal de falar? A beterraba, dependendo de qual é o jeito. Enfim, vou falar de novo essa parte.
Depois do ovo, eu entro já com a beterraba, tá? Essa beterraba, ela tá cozida, ela foi cozida em água, até ela ficar super molinha. E depois eu processei no processador de alimentos. Caso você não tenha o processador de alimentos, você pode só amassar com o garfo, porque como você vai cozinhar bastante ela, só com o garfo já resolve, a gente chega aqui no mesmo ponto que você tá vendo essa beterraba, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui também no centro. O que é importante a gente falar dessa receita? Aqui a gente tem todas as medidas, tá? E vocês têm aí na descrição do vídeo também, vocês têm todas as medidas certinhas. O que é importante? Dependendo da beterraba que você usa, ela vai absorver um pouco mais ou um pouco menos de água, tá? Por isso que é importante a gente prestar atenção no ponto que a gente vai chegar aqui dessa massa, tá? Porque aí dentro da sua própria receita, lá na sua cozinha, você vai poder chegar no mesmo ponto aqui, colocando um pouquinho mais de farinha, caso necessário. Se a sua beterraba absorveu mais água, então você vai ter que usar um pouquinho mais de farinha, ou, de repente, um pouquinho mais de leite, se esse for o caso, se a sua massa ficar muito seca. Então, presta atenção aqui nessa sova, no passo a passo, para você saber certinho onde você tem que chegar nessa massa, certo? Aqui, ó, só para começar a misturar, eu vou misturar com a colher, tá? Porque o objetivo mesmo aqui é a gente colocar as mãozinhas no nosso pão, certo? Pra gente fazer, cada vez que a gente for mexer no pão, a gente ter aí uma experiência, uma mais gostosa que a outra, certo? É muito bom mexer o pão com a mão mesmo. Maiara, posso fazer esse pão na batedeira? Pode, tá? Mas aí você não vai ter essa experiência de trocar energia com o seu pão, certo? Então aqui, ó, já vou começar a mexer com as mãos. Ó. E a gente vai misturando bem todos esses ingredientes. Você já vai sentindo que a beterraba, ela absorve muito, tá? Da farinha. Então, parece que vai ficar meio seco no começo, mas não vai, te garanto. Então, aqui, ó, a gente já vai começar a mexer, incorporar esses ingredientes. E aqui, eu tenho 2 colheres de sopa de leite integral. Aí foi aquilo lá que eu te falei, dependendo da cocção da beterraba, a gente vai precisar de mais ou menos líquido. Então, começa sempre com as 2 colheres para você ver o ponto da massa. Caso você precise de mais, aí você vai acrescentando, certo? Aqui, ó, a gente vai mexer essa massa até ela absorver toda essa farinha e desgrudar aqui do bol, tá? Então, a gente vai começar a mexer aqui. Olha, pessoal, aqui, ó, a minha massa já tá mais consistente, ela já tá grudando, tá bom? Então, agora é a hora de eu entrar com o óleo. Então, ó, eu entro com o óleo, é bem pouquinho de óleo mesmo, tá? 1 colher de sopa de óleo. 1 colher de sopa de óleo. E eu continuo, então, aqui a minha sova, tá? Da minha massa do pão de beterraba. A hora que eu perceber que essa massa já tá bem consistente, que é esse ponto aqui, ó, logo depois do óleo, tá vendo? A gente vai passar a massa pra bancada, pra gente conseguir sovar bastante ela, tá? Então, é isso aqui que eu vou fazer aqui na minha... É isso que eu vou fazer aqui na minha bancada. E aí, eu vou usar sempre essa parte da mão. Minha mão tá suja, né? Mas enfim, a gente tá fazendo aqui. Eu vou sempre usar essa parte da mão, tá? Pra amassar a minha massa. Vou sempre usar essa parte da mão aqui, tá? Pra amassar bem a minha massa, ó, pra sovar mesmo. Ou seja, eu vou começar a trabalhar o glúten do meu pão. Olha a cor que tá ficando. Que lindo que tá ficando essa massa. Você vai começar a perceber que nesse momento, ó, ela já começa a grudar na mão, tá? Então, mas ela ainda não gruda totalmente na bancada. Esse que é importante, esse ponto é importante.
Se ela estiver grudando muito na bancada, se ela estiver muito mais pegajosa, assim, pode colocar um pouquinho mais de farinha, tá bom? E se você não chegou nesse ponto aqui que a gente tá, então você pode colocar um pouquinho mais de leite, se tiver muito ressecado ainda. E aí, depois de uns 10 minutinhos sovando, a gente chega, então, nesse ponto, tá? Coloquei aqui mais farinha só pra desgrudar, porque tinha começado a grudar aqui. A gente chega nesse ponto de massa, tá bom? E aí, ó, a gente faz uma bolinha, tá? Bem bonitinha. E a gente vai colocar aqui num outro recipiente com farinha embaixo e também colocar a farinha em cima pra não ressecar essa massa, tá bom? E aqui a gente vai cobrir com um pano de prato seco e deixar crescer essa massa de 45 minutos a 1 hora, tá bom? Então, depois de 45 minutos, 1 hora, ela vai estar bem grandona, eu vou mostrar pra vocês, e aí a gente vai modelar o pão. E agora a gente vai repetir a mesma receita e o mesmo modo de preparo, só que ao invés da beterraba, a gente vai usar a abóbora já cozida e também processada. Lembrando que se você não tem processador de alimentos, a gente pode só amassar com o garfo mesmo, que dá o mesmo resultado, tá bom? Vou mostrar pra você aqui, mas é só seguir exatamente a mesma receita que a gente acabou de fazer e fazer com a abóbora. Agora, fazendo a mesma massa com a abóbora, eu vou passar aqui pra bancada. E vou terminar aqui a sova da nossa massa com a abóbora. O legal já é ir percebendo as cores, né? Que a gente já vai deixando o pão aí todo colorido. E aqui a gente vai seguir sovando por aproximadamente uns 10 minutinhos, tá? Lembrando que, assim como a gente mostrou na receita da beterraba, caso essa massa fique muito grudenta, a gente pode colocar um pouquinho mais de farinha, ó. Vou fazer isso agora. E aí, continua sovando, certo? Então, 10 minutinhos de sova aqui. Ó, pessoal, então depois de 10 minutos, a gente tem aqui, ó, a massa. Olha que macia, que linda que ela tá. A gente vai repetir o processo que a gente fez na de beterraba, de fazer uma bolinha, tá? E colocar aqui no nosso recipiente também com farinha, né? Inclusive em cima e embaixo, justamente para ela não ressecar. E aqui ela vai ficar descansando de 45 minutos até 1 hora. E aí a gente vai pegar as nossas duas massas para justamente fazer a modelagem do nosso pão. E aí, pessoal, passado então o tempo do primeiro descanso, tá? Da massa, a gente tem as massas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a de abóbora, tá? E pra gente fazer essa modelagem do pão que fica enroladinho, né, com as duas cores aparecendo, eu vou cortar só metade, tá bom? Então, metade de uma e aqui a gente tem a de beterraba. Olha que linda que ficou. As duas massas muito lindas. E vou cortar aqui a metade da outra, certo? Agora, eu venho com o rolo e vou abrir. Então, eu vou fazer duas modelagens diferentes. Na verdade, essa aqui ficando por dentro e essa por fora, e depois a gente troca e faz vice-versa, certo? Então, aqui, ó, pra começar, eu vou abrir a minha massa com o rolo, tá? Num formato retangular. Então, aqui eu só vou dar uma esticadinha pra facilitar essa abertura aqui da massa, tá? Sempre trabalhando com a bancada bem enfarinhada pra ela não grudar, tá bom? Então, ó, aqui a gente vai começar a abrir a nossa massa, tá? Com o rolo. E aqui a ideia é que ela fique, então, num formato mais retangular, tá? Ou quadradinho mesmo, dá certo. Então, vamos abrir aqui num canto. Vamos abrir do outro canto.
Lembrando que se ela não ficar exatamente um retângulo, não tem problema, a gente pode puxar com a mão mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a primeira parte dessa massa, certo? Agora eu vou pegar, vou deixar ela aqui do lado, tá? E agora eu vou pegar a beterraba, a massa de beterraba, e vou repetir o mesmo processo. Vou colocar um pouquinho mais de farinha para não grudar. E a gente, então, repete. A ideia é que, claro, elas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Mas se elas não ficarem, a gente corta. Então, também não precisa se preocupar tanto com isso neste momento. Aí você me pergunta qual que é a grossura dessa massa, tá? Eu não gosto de fazer ela muito fina, tá bom? Ó, então a gente tem aqui essa, acho que é meio centímetro mais ou menos, né? De espessura dessa massa, tá? Então eu venho com uma, a que vai ficar por fora aqui, e venho com a que vai ficar por dentro aqui. E a gente, então, tenta unir o máximo que a gente conseguir para elas ficarem com o mesmo tamanho, tá? Essa é uma massa que ela é bem flexível, então você consegue ir esticando ela com a mão, caso você não consiga fazer isso com o rolo, tá? Com as duas massas, então, vou dar só mais uma abridinha aqui. Olha lá que linda que ficou. Certo? Vou aproveitar aqui e vou cortar ao meio, ó. E olha só, para facilitar ainda mais esse entendimento aqui nesse vídeo. Com essa aqui, ó, eu vou apertando e vou enrolando, tá? Pra fazer mesmo esse modelinho de... como se fosse um rocambole, né? Da massa. Terminei, ó, junta bem aqui. E aí é o que eu sempre falo, que a gente faz esses belisquinhos, ó, pra unir o fim da massa, certo? E aí ela vai ficar, então, totalmente enroladinha. Olha aqui, dá pra ver certinho, tá vendo? Que lindo? Muito bem. Essa massa, então, eu vou colocar numa forma que já tá untada, tá? Aqui eu untei com desmoldante, mas se você quiser pode ser um pouquinho de óleo, pode ser azeite, pode ser só a própria farinha, tá? Aí aqui, ó, tá a minha emenda, tá vendo que a gente fez os belisquinhos? Essa emenda vai pra baixo. E aí eu deixo ela crescer aqui mais 45 minutos, 1 hora, tá bom? E aí, olha que legal. Já vou aproveitar e vou fazer ao contrário essa aqui que a gente já tinha deixado. Virei ela ao contrário, tá? Vou até abrir ela mais um pouquinho. Ó. A gente deixa ela um pouquinho mais fina ainda, tá bem? E vou repetir o mesmo processo, só que agora deixando, então, a parte feita com a abóbora do lado de fora, certo? Vou acertando aqui, ó, pra ficar por igual. Virei a massa, aqui a minha emenda. Lembra dos belisquinhos? Ó, vamos lá. Belisquinhos, e aí a gente fecha, então, completamente essa massa, certo?
Aqui vou dar só mais uma, pra ela ficar bem igual dos dois lados. Muito bem. Temos aqui, então, ó, a massa de beterraba por dentro e a de abóbora por fora, certo? Vou colocar aqui na outra forma e deixar ela crescendo, então, mais 45 minutos, 1 hora. E aí, com essa massa que sobrou, o legal é que você pode criar várias outras modelagens. Então, você pode fazer bolinha, você pode fazer, inclusive, um rolo desse maior, colocar numa forma maior, tá bom? Então, aí, você pode usar a sua criatividade. Hoje eu vou te mostrar com essa modelagem, a hora que a gente cortar, vai ficar o espiral dentro do pão. Então, depois desses 45 minutos, esse tempo do segundo descanso, a gente vai fazer o banho de ovo. Na verdade, aqui na panificação a gente conhece como egg wash, tá? Então aqui eu tenho gema de ovo e vou pincelar, então, em cima aqui dos dois pães. E justamente é esse ovo que vai deixar o nosso pão com uma crostinha bem douradinha, bem crocante. Então, depois desse egg wash, desse banho de ovo que a gente deu por cima dos pães, a gente leva para o forno, forno 180 graus, já pré-aquecido, tá bom? E aí eu vou mostrar o ponto pra vocês assim que eles estiverem prontos. Fala, bruxarada linda! Olha o resultado dos nossos pães. Esses daqui, os que a gente fez enroladinho. Esse daqui eu acabei fazendo em formato de abóbora. Olha que bonitinho que ficou, muito fofo. E aqui deixei as fatias abertas para vocês verem como fica por dentro. Esses daqui ainda estão quentes, então eu não vou abrir agora. Muito importante, a hora que eles saírem do forno, você deixar esfriando sobre uma grade, tá? Justamente para o ar terminar de circular e terminar de fazer a cocção dos pães por dentro, tá bom? O legal é que a gente pensa assim, eu vou tirar o pão do forno e já vou cortar porque eu quero, enfim, passar alguma coisa, manteiga ou alguma coisa assim para derreter. Legal, só que o pão ainda não está pronto. Então, às vezes, você pode fazer pão e falar, nunca dá certo, tá sempre cru. Mas não é por isso, é porque você cortou ele ainda quente, tá? Então, ó, vou mostrar aqui a parte de baixo pra vocês verem, ó, que lindo que ficou, tá vendo? Ficou bem dourado, tá? Aqui com o banho de ovo que a gente deu. E ele tá super quente ainda, então eu vou esperar esfriar bastante pra poder cortar. E aí sim eles vão ficar com o resultado que vocês viram por dentro desses outros pães aí, certo? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa receita. Eu adoro fazer esse pão e ainda mais agora no Halloween, né? Essa receita super especial diretamente para Magia de Bruxa. Dani, muito obrigada. Bruxos e bruxas, um beijo da Mayara e a gente se vê na próxima receita. Muito obrigada, Mayara. Eu amei, ficou lindo e vai ficar maravilhoso na nossa mesa e com certeza nós vamos nos deliciar no final do ritual. Eu estou completamente apaixonada por esse pão mágico de Halloween e com certeza eu vou fazer ele para a vida inteira. Mas no Halloween ele vai dar um glamour a mais com certeza no nosso ritual. Então é isso, espero que vocês tenham gostado porque eu amei e até a nossa próxima receitinha na Cozinha Mágica da Bruxa. Beijos mágicos, tchau, tchau!